Olá, tudo bem com você? Estamos iniciando mais um Mr. Pod, o podcast da Mr. Síndico. Você sabe que nós temos um compromisso com você, para trazermos sempre informações importantes, relevantes e tudo aquilo que impacta de qualquer maneira a vida no mundo condominial. Sabemos que cada vez mais temos pessoas vivendo nesse tipo de espaço e as pessoas precisam entender exatamente como funciona e como elas devem se comportar para que tenhamos uma vida alegre, saudável e, acima de tudo, segura. Para isso, hoje, eu tenho aqui duas convidadas muito especiais que se dispuseram a estar conosco e eu fico muito feliz de recebê-las, porque nós vamos tratar de um assunto que foi já é capa da revista Direcional do mês de fevereiro. Então aqui nós vamos falar um pouquinho de situações bizarras, de coisas complicadas, de maledicências, enfim, de tudo aquilo que acontece nos condomínios. E você vai ficar surpreso com tudo que vai ser dito aqui. Muito obrigado pela presença de vocês, Isabel e Ana Paula, sejam muito bem-vindas. Obrigada. Que ótimo. Eu vou iniciar pedindo que vocês se apresentem, né? Falem um pouquinho de vocês, para que o nosso público possa entender até sobre o que nós iremos falar aqui. Bom, eu sou a Isabel Ribeiro, eu sou a editora da revista Direcional Condomínios. É uma honra estar aqui no Mr. Pod representando a Direcional, que dispensa comentários, né? Então, a gente está muito feliz de poder trazer a capa do mês, né? Que é uma matéria de capa. Ela traz muito a realidade dos condomínios, mas é aquela realidade que às vezes ela é meio escamoteada, tem que ser até, né? Às vezes não pode se tornar tão notória, né? E chegam muitas histórias interessantes para a gente na editora. E a gente resolveu compilar algumas, trazer algumas, que são situações, algumas são até engraçadas, mas exigem muito jogo de cintura do síndico, outras já não tem graça nenhuma, envolve maledicência, envolve futrica, mas continua exigindo o jogo de cintura do síndico. E dentre as histórias que a gente vai trazer aqui, vai contar aqui, tem uma sensacional, a exemplo do surubão de Noronha, da suruba do arpoador. A gente também tem uma história de suruba no condomínio. Então, se fosse vocês, continuava aqui com a gente. Muito legal. E você, Ana Paula, minha colega, né? Estamos nessa lida juntos aí. Fala um pouquinho de você. Bem, gente, meu nome é Ana Paula, síndica profissional, já estou há 20 anos no mercado, né? Trabalhando, iniciei no corpo diretivo, como conselheira, depois fui subsíndica e agora síndica já por vários anos. Que legal. Então a gente sempre tem várias histórias, né? E uma delas seria as norjices, né? Umas bizarrices em condomínio, né? Que eu vou ter o prazer aqui de contar para a gente se divertir um pouco. Que ótimo. Bom, eu queria só falar mais um pouquinho aqui da revista Direcional, né? Vou pedir para o Ale colocar aí na televisão. Essa revista é uma revista que faz parte da história de todos os síndicos. Não tem nenhum síndico que não tenha aproveitado alguma coisa de importante, de relevante na revista Direcional. Eu comecei aprendendo minha parte como síndico com essa revista, com tudo de importante que ela traz, né? Mesmo o tema desse mês parecendo alguma coisa assim meio jocosa ou meio engraçada, enfim, ele tem uma finalidade importante, né? Como todos os assuntos que aqui estão, né? É uma tiragem superior a 20 mil revistas por mês, né? Que além da parte das matérias, que faz aqui a primeira parte da revista, também tem aqui uma série de empresas, né, que anunciam na revista e que o síndico usa como uma antiga páginas amarelas, onde ele pode encontrar uma empresa, por exemplo, essa empresa aqui, para pintura e recuperação de fachadas, né? Estou citando só um exemplo aqui. Então, realmente é uma revista que a gente ansiosamente, todos os meses, aguarda para chegar.
E Demilson, Pois é não. legal acrescentar Por que favor. o síndico não paga nada por ela, né? Ah, verdade. Ela é distribuída gratuitamente nos condomínios. É sensacional, né? Realmente a história da direcional é um case. Nós já discutimos com mais profundidade num dos podcasts passados, vocês podem procurar lá, que além da Isabel também a gente teve a presença da Sônia Inakaki, que é a fundadora e a diretora da revista, tá? Então eu vou começar, Ana Paula, conta uma história para nós aí que é assim, marcante e diferente que você vivenciou. Olha, tem várias, né? Sim. Tem várias, mas eu vou iniciar com uma assim bem diferente, né? Foi numa manhã, né? Digamos assim, numa manhã Que prometia ser uma manhã tranquila. Tranquila. E o funcionário da limpeza, né, me chamou e falou assim: Dona Paula, olha, no hall social do lado do aparador tem fezes ali. Eu falei: gente, deve ter sido cachorro, né? Vamos olhar, vamos puxar na câmera. De repente alguém passou com um pet ali no hall social, não percebeu, e a gente orienta, né? Puxamos na câmera. Aí foi a surpresa, né? Tinha uma parente de um morador que estava esperando para dar carona para algumas crianças, e eu acho que ela passou mal, não sei. Ela baixou do lado do aparador, que fica em frente ao elevador, que poderia abrir a qualquer hora. E ela baixou as calças, fez as necessidades, aí vestiu as calças, sentou no puff e continuou esperando as crianças. Como se nada tivesse acontecido. Plena, como se nada tivesse acontecido. Meu pai. E daí, quando você identificou quem era, você naturalmente deve ter procurado a titular da unidade, né? Sim. E assim, para minha surpresa, né, era aquele morador super exigente, que toda hora reclama de tudo, né? Sim. Aí a gente teve um pequeno prazer, né, de até comunicar. Com certeza. O acontecido, né? Aí ele pediu desculpa, tal, e a gente, né, falou: nossa, aqui tem um banheiro aqui perto, se alguém precisar, tem pertinho ali, né? E aí passou. Essa foi uma das. Olha, uma das, hein? Uma das. Você sabe que eu lembrei de uma agora, porque nem sempre a gente tem tudo assim, né, ligado. Eu tenho uma de um condomínio de altíssimo luxo, né? Que uma das proprietárias lá de uma das unidades chegou com o namorado, né? E ela subiu para a unidade e o namorado ficou lá na garagem, não sei por que motivo, já de madrugada isso. E aí ele resolveu fazer o xixi, né? Lá na área da garagem do prédio, né? Então ele foi lá e fez xixi lá num canto, que nem cachorro faz, né? E a gente, obviamente com as câmeras também, tal qual você, identificou, né? E também com aquele sorrisinho assim escondido no canto no canto da boca, né? Até porque a condômina também não é uma das mais agradáveis, né? A gente foi lá e falou: olha, seu companheiro, seu namorado, enfim, fez isso. Aí ela ficou extremamente envergonhada, pediu desculpa, mas a multa foi, né? Então, e a gente às vezes, né, assim, sendo até muito injusto, a gente acaba achando que é o coitadinho do pet. Ali é urina de cachorro, de gato, não sei. Não, ali é fezes. E não é, são pessoas mesmo, né? Acho que são até piores, né? Mas são pessoas. Eu tenho uma boa de pet também, que mais pra frente a gente fala. E envolvendo uma pessoa, inclusive famosa, que obviamente eu não vou dizer quem é, mas famosa. Você vai ficar curioso. Não, vamos lá, gente. Nós, já estamos acumulando aqui o surubão do condomínio, a história de um famoso, né, em outro condomínio, e nós vamos seguindo aqui. Isabel, diz para mim e para todo mundo que está aqui nos assistindo, como surgiu a ideia dessa matéria e como é que você estruturou-a, né, para que a gente pudesse ter uma matéria tão interessante aqui? Então, como eu comentei no começo, a gente recebe muita informação externa, né?
Os próprios síndicos nos procuram, enviam mensagens ou nos eventos nos contam situações que eles enfrentam nos condomínios. Mas a gente quis levar essas situações para um maior número de leitores, até porque as pessoas, às vezes, elas se sentem muito sozinhas na gestão condominial, especialmente quando é gestor orgânico, né, o síndico morador. E nesse caso, é interessante, Demilson, que esses síndicos lêem na reportagem e falam, poxa, aconteceu isso lá também. Como é que ele fez? Como é que ele agiu? Porque tem situação que é desagradável, mas você tem que agir com uma certa elegância, né? Por exemplo, a situação que a Ana Paula contou, ela teve que ter, embora ela tenha tido um prazerzinho, sorriso no canto, né? Tem que se controlar. Mas ela teve, como ela disse, ela teve que se controlar. A euforia não pode acontecer. Não pode de jeito nenhum. Tem que ir com muito tato, porque era uma senhora já, vai saber o que aconteceu, se passou mal, vai saber na mente dela também o que estava se passando. Então, assim, são seres humanos, né? É muito difícil. O síndico lida o tempo todo com o ser humano e é muito difícil. Então, essa matéria, ela traz esses casos de bizarrices que vocês vão acompanhar aqui. Ela traz casos de maledicência também. E são coisas que a gente foi apurando com síndicos, nos eventos que são muito ricos, que a gente frequenta, a gente também chega ao nosso conhecimento essas histórias e nós resolvemos compilar na matéria de capa para que o leitor entenda que faz parte, não tem como. Podem ser bizarras as situações, mas fazem parte do dia a dia dos condomínios. Você só tem que ter um jeitinho de lidar com essas situações, né? E falando em jeitinho, o Demilson, que está aqui na frente, ele foi um dos entrevistados dessa matéria, né? Aí eu vou inverter o papel agora, né? vou ser entrevistadora. Falando em jeitinho, ele traz uma coisa muito legal nas falas dele. Ele expôs alguns casos. E ele fez uma observação interessante, que o condomínio tem que ser preservado. Aconteceu uma coisa chocante até, vamos tentar resolver ali sem fazer muito alarde da situação. Você tem que preservar o condomínio e você tem que preservar as pessoas que estão envolvidas, podem ser moradores, podem ser trabalhadores do condomínio, né? Então, visitantes mesmo. Uhum. Então, assim, você tem que resguardar. Eu acho que isso é uma das grandes lições. Porque a nossa tendência do ser humano é meio fazer uma fofoquinha, é meio extrapolar uma coisinha. Às vezes tem uma situação pequena, mas você começa a falar, o outro fala, aquela situação vai fermentando, né? Vai crescendo. Aí vira telefone sem fio, já a história muda também. Telefone sem fio. Então, tudo isso tem que ser evitado, né? E é papel do síndico. É verdade, Isabel. E você sabe que nós somos questionados pelos condôminos. Como é que você não fez um comunicado sobre tal situação que ocorreu? É uma situação específica que envolve uma unidade ou duas unidades que tem ali alguma situação e eles acham que aquilo deve ser divulgado aberto para todos, né? Então, é uma grande preocupação que o síndico deve ter, de, como você mencionou, de preservar, né, a individualidade das pessoas. Os assuntos que não são coletivos não devem fazer parte de qualquer tipo de exposição, porque o síndico pode, inclusive, ser responsabilizado por aquilo, né? Se ele não tomar o cuidado de manter a coisa numa certa discrição, né? Você veja, é muito comum agora, é difícil um condomínio, a não ser que seja muito pequeno, que não tenha um mercadinho. Sim. Né? E não tem nenhum condomínio que tem mercadinho que não tenha roubo. Já escutei muitas histórias de síndicos. Não tem. Assim. E a grande maioria desses roubos é realizada por adolescentes, né? Aquela turminha que se encontra, aí ficam ali batendo papo, não tem o que fazer, querem comer alguma coisa, beber alguma coisa, às vezes até bebida alcoólica que eles não podem, então eles vão lá no mercadinho, dão um jeito, tiram as coisas. Só que
o mercadinho, né? Tem um controle de estoque, existem câmeras e a gente sabe quem é que faz as coisas, né? Não é difícil a gente identificá-los, mas cabe a nós, né, tratarmos esse assunto dentro da esfera das famílias envolvidas, né? Não fazer um comunicado, olha, estão roubando tudo lá no mercadinho. Não, para que isso? Para que você criar mais confusão num ambiente que por si só já está esperando só um pingo de gasolina para explodir? Né? Não tem necessidade de você divulgar, né? Às vezes você pode fazer uma campanha bem educada, olha, gente, não esqueça de fazer o pagamento, tal. Você tem alguma dúvida como funciona o processo? Isso. E outra coisa também que as pessoas às vezes falam assim, nossa, mas eu não vejo ninguém tomar multa, não vejo ninguém tomar advertência. Eu falo, você não vai ver. Isso compete à administração. Eu não vou divulgar quem tomou advertência, quem tomou multa. Perfeito. Isso é algo que não é para ser divulgado, porque eles acham que o síndico não está fazendo nada, que só ele, quando ele recebe, ele é um injustiçado. Mas ninguém toma. Quem disse que ninguém toma? O meu vizinho fez aquilo e você não multou. Quem disse? Quem disse? Eu não tenho que ficar expondo. Então, assim, eu deixo muito claro. Eu falei, eu não tenho que ficar expondo quem toma advertência, quem toma multa. Eu acho que cada um tem que fazer a sua parte. Com certeza. Muito legal isso. Isabel, nessa matéria aqui, nós éramos 3 síndicos que participaram da matéria, né? Um deles, né, não pôde estar aqui conosco por compromissos já assumidos, que é o Fábio Stenberg, não é isso? Isso. Você quer destacar alguma coisa que ele contou, até porque uma vez que ele não está aqui conosco, e você fez a matéria, acho que seria legal. Sim, do Fábio, eu queria destacar uma coisa que eu acho que pega para todos os síndicos, e se não pegou ainda, para algum vai pegar, né? Ele citou um exemplo de intolerância, quase intolerância religiosa em um condomínio de Higienópolis, mas isso quem quiser ver, está na matéria, é bem legal, vale a pena. É só entrar no site da Direcional. Sim. Certo? www.direcionalcondomínios.com.br. Exatamente. A matéria está lá. E vocês estão recebendo durante esse mês, se você não recebeu a sua revista, ela vai chegar ainda, mas as revistas agora de fevereiro estão sendo entregues. Então, o que o Fábio falou, que me tocou um pouco, e está na matéria também, entra na parte de maledicências, que tem muito também nos condomínios, infelizmente, né? Ele comentou de um condomínio que ele já estava, acho que como síndico há 19 anos, e ele recebeu uma herança da perda de um familiar. Pouco depois a esposa dele também teve uma perda familiar forte. Ela herdou uma parte da mãe dela. Juntaram, compraram um imóvel na praia para levarem a netinha para passar os fins de semana. E foi só isso que faltou. Ele é síndico profissional também há muitos anos, trabalhou em administradora há muitos anos, tem uma expertise, tem uma bagagem em condomínio, poderia muito bem fazer o pé de meia dele sem dar satisfação para ninguém. Poderia muito bem ter uma herança, como aconteceu, poderia de qualquer forma adquirir um imóvel sem apelar para coisas ilícitas. Mas o que passou na cabeça dos condôminos, dos vizinhos, começaram aqueles comentários desagradáveis. Onde será que ele arrumou esse dinheiro? Como é que ele comprou esse imóvel? Você viu? Tá viajando, tá indo pra praia. Todo final de semana. Todo final de semana. Poxa vida, chega a ser cruel isso. Porque é uma pessoa que batalhou a vida inteira, que trabalhou a vida inteira, por acaso, no ramo de condomínios. Podia ser em qualquer ramo, né? As pessoas têm o direito a evoluir. E então assim, ele não está aqui hoje, mas eu queria pontuar essa história, porque infelizmente é uma situação de maledicência que ocorre muito. Acredito que já ocorreu com vocês. Sim. Já ocorreu, sempre. Né? Já ocorreu. Às vezes você troca um carro, né? Porque ao longo da vida você vai trocar o carro, né?
Você precisa de um carro melhor, um carro mais novo, sei lá, seja o que for, né? E esses comentários, né, que não fazem qualquer tipo de sentido para um síndico que trabalha de forma correta, de forma honesta, ético, né? Essas coisas machucam muito a gente, né? Porque as pessoas falam sem saber, né? Pura e simplesmente para nos agredir. Chega a desanimar, né? Desanima, porque ali você faz orçamento para tudo, você conta as moedas, né? Tenta fazer, né? Tirar leite de pedra, né? Para fazer uma boa gestão, para entregar o máximo e onerar o mínimo o condomínio. Aí você troca de carro porque você trabalha, né? Você faz uma reserva para ter esse dinheiro para trocar, ainda, né? Escutar essas coisas, assim, eu acho que é desmotivador. É desmotivador, muito chato. Sim, é verdade. E hoje, com a história de carros por aplicativo, né? Uma vez eu estava conversando com um síndico, e é um síndico orgânico também, de Perdizes. E ele comentou essa situação. Ele estava usando carros... Perdão, eu falei de aplicativo, mas são aqueles carros que você aluga. Sim. Acho que aluga por aplicativo. Tem o Turbi, por exemplo, que você aluga pelos dias que você quiser. E ele estava alugando carro, depois devolvia, depois alugava outro carro. Claro. Então, trocando de carro. O condomínio pirou, né? Pirou, cara, como? Essa história é boa. Com que dinheiro? Então, todo assim, dia esse cara tá com um carro novo aqui. Nossa. É complicado, né? Verdade. Então tem essa parte das maledicências, né? Sim. Agora, nas partes de bizarrice também, tem uma história aqui que a Ana não contou, né? Porque além do síndico aguentar tudo isso, né? As maledicências, as insinuações, as fofocas, ela não teve só um episódio envolvendo dejetos, não. Ela teve outro episódio de cocô ainda. Síndico também lida com isso. Mas... Olha, tem que ter estômago, viu? Tem que ter estômago, porque assim... a gente acaba achando que, falei, nossa, alguém tá muito chateado, com muita raiva, né, para acontecer o que aconteceu. Eu vou explicar. Eu tenho a sala da administração em um dos condomínios e deixaram os dejetos bem na porta da sala. Bem na porta da sala. Mas um saco plástico? Não. Não? Fizeram. Ao ar livre? Assim. Respirando. Respirando. E a gente, né, falou... Dona Ana Paula, olha, eu falei, gente, deve ter alguém com muito ódio de mim, né? Muito ódio. Aí fomos lá puxando as câmeras. E o que aconteceu? Foi uma visita de uma unidade. Ela veio da unidade, acho que ela foi, né? Foi nesse apartamento, deve ter comido alguma coisa, eu não sei. E voltou. E quando ela desceu, do lado da sala da administração tem um banheiro. Não deu tempo. Ela foi desesperada, o banheiro estava trancado. Imagine, desespero. Foi porque lá era mesmo. Um domingo, né? A administração estava fechada, o banheiro fechado. Não, e acho que era umas 8 horas da noite, assim, já não tinha mais funcionário da limpeza, nem nada. Aí a gente puxou tudo, aí, nossa, coitado, realmente foi desesperador. Falei, da onde veio? Puxamos, vimos lá no controle de acesso para que unidade ela foi. Você não pensou que era de cachorro, não? Pensei, na hora eu achei que fosse, coitadinho do pet. Eu falei, é um mas cachorro, a quantidade, né? era um pouco mas elevada. do jeito que tava, né? E, bem, vamos puxar. Mas eu até nessa hora eu não pensei muito em cachorro não também, viu? Eu também vi a possibilidade de ser algum morador, alguém querendo com raiva, sei lá, sim. Querer me atingir, não sei. Bem, e realmente era visita. Puxamos, né, as imagens e vimos de qual unidade era. Aí o que a gente fez? Não tem funcionário, eu não vou colocar funcionário da limpeza. Aí falamos com o morador desceu, limpou, limpou tudo, o baldinho, deixou bonitinho, né? E assim, né? Aí teve tudo isso, falei, nossa, pronto, resolveu. E coitado, ele pediu desculpas, né? Mas não dei nenhuma notificação nem nada, porque foi algo assim que realmente é meio incontrolável pela visita dele, coitado, na situação da imagem. Mas o melhor foi o comentário do meu funcionário. Ele falou, Dona Paula, eu sabia que era fezes de gente. Eu falei, como? Porque tinha milho.
Eu olhei pra ele. Meu pai. Eu olhei pra ele e falei, nossa, você viu tudo isso? Ele fez a auditoria do Nossa, produto foi, ali, né? mas ele se achou assim, né? O detetive. Eu sabia que era de gente. Tinha a milha. Eu falei, nossa, mãe do céu. Eu fico imaginando o quadro. Não, e né? na hora eu não aguentei, né? Eu comecei a rir. Eu falei, gente, discuta cada uma também. Olha, aproveitando esse assunto, num condomínio que eu fiquei muito tempo, né? Tinha um locutor da rádio Jovem Pan, né? Era uma pessoa conhecida, se falava o nome dele, todo mundo conhecia, era ligado à área de esportes, então os homens todos conheciam e tal, né? E ele era uma pessoa de difícil trato, né? Muito arrogante, muito prepotente, etc. E ele vivia incomodando o zelador e a mim, porque dizia ele que estava circulando pelo condomínio e sempre encontrava ou xixi ou dejetos de animais que os proprietários não cuidavam, que aquilo era um absurdo, que a gente não fazia nada, que a gente não notificava, não multava, enfim, não proibia o cachorro de viver no condomínio. Enfim, né? Essas coisas desse tipo. Aí um belo dia, ele detectou mais um xixi lá numa área, lá num hall, não social, mas no hall da garagem, né? Aí eu falei, bom, vamos ver o que aconteceu, né? Puxamos as imagens nas câmeras e nós vimos que tinha sido o cachorro dele com a mulher dele passeando, que tinha feito aquela situação ali na garagem. E aí o seu sorriso foi de canto a canto. Aí não teve jeito, né? Não teve jeito. Aí eu orientei o zelador, falei, você liga para ele e você fala assim, olha, nós identificamos aqui o que aconteceu, assim, assim, assim. Temos as imagens aqui à sua disposição para você ver, etc. Ele, com a curiosidade dele, não se conteve, né? E falou, mas vocês pegaram a pessoa, quem que é, não sei o quê. Não, nós pegamos, sim, foi a sua esposa que estava passeando com o seu cachorro e ele fez essa situação aqui na garagem, né? Mas as imagens estão aqui à sua disposição. Ele não foi ver as imagens, obviamente, e nunca mais nos incomodou com o assunto. É ótimo. Entendeu? Né? Porque as pessoas, elas acham que elas são imunes, que com elas não acontecem, ou elas querem imputar alguma coisa sempre a alguém, né? Não assumir a sua própria responsabilidade. Então, são situações, né, que realmente acontecem no dia a dia e que dentro da área condominial a gente até tem uma capacidade maior para monitorar do que na rua, por exemplo, né? Não, sim, muito mais, né? Porque tem aquela sensação assim, eu não erro, mas os outros erram. Comigo não vai acontecer. É a mesma coisa quando alguém estaciona o carro na vaga errada. O cara malha, né? Ele malha o vizinho e tal. Pode acontecer, às vezes você confunde. Então já teve episódios da pessoa que tanto reclamava cometeu o mesmo erro. Pode acontecer. Então, assim, falta um pouquinho, né, de paciência, né, das pessoas entenderem um pouco. Então já começa, né, já critica, já malha, cadê a punição, cadê a notificação? A gente vai tomar providência, né? Ruim quando você escuta. A síndica já mandou a advertência, a síndica já fez isso. Eu falei, quer trabalhar para mim? Vontade, né? Ana, agora que você falou de estacionar, eu lembrei de uma história de condomínio, mas assim, essa história é surreal. É surreal e foi você que contou nessa nossa matéria. Olha, tá vendo? Puxou, hein? Não, porque você falou de estacionar e vocês estão falando... Só que no caso dessa senhora que estacionou, assim, acho que ela não batia bem, não foi assim de falta de empatia ou de intolerância, né? Mas é uma história muito boa que o Demilson traz pra gente nessa edição da Direcional Condomínios, de uma senhora que chegou na porta de um condomínio bacana e estacionou um carro, era uma Brasília. Uma Brasília meio caidinha perante um condomínio inteiraço.
e ficou lá nas vagas de visitantes, né? Mas assim, deu um certo trabalhinho para a sindicatura, mas é uma prova também que o síndico tem que agir com um jogo de cintura e às vezes ajudar também, né? Mas quem vai contar isso melhor é o pai da criança aqui, né? Como é que foi essa história da Brasília? Vamos lá. Vamos falar da história da Brasília e me veio uma outra história depois, se der tempo, a gente conta também. Bom, um condomínio de grande porte na região metropolitana de São Paulo, um condomínio de bom nível, né? Em fase de implantação, então tudo novinho, tudo bonitinho e tal. Então, um belo dia, essa senhora chegou com a brasiliazinha dela, né? Toda derrubada e tal, e parou lá nas vagas de visitante o mais próximo possível da entrada do prédio, né? Então, o nosso segurança, uma pessoa muito, muito cuidadosa, né? O líder da segurança, então ele começou a observar aquele carro ali, não saía. Ele foi lá conversar com ela, né? A senhora está precisando de alguma coisa, está esperando alguém, a senhora quer que eu ligue lá para a unidade? Não, eu não vou sair. Não, mas as vagas aqui são rotativas para os visitantes, né? Chega, visita, sai, chega, visita, sai. Não, mas eu vou ficar. Por que a senhora vai ficar? Não, eu vou ficar porque eu recebi uma informação, sei lá, se era do além, se era do... não sei de que espírito, né? Que é para eu aguardar aqui que eu vou ter um apartamento aqui nesse condomínio. Tá, mas a senhora comprou o apartamento, a senhora, né, vai fazer uso do apartamento porque recebeu de herança ou seu filho. Não tem nada disso. Vai acontecer para mim que eu vou ter esse apartamento aqui nesse condomínio. Nossa. Bom, era uma senhora assim que a gente via que ela tinha algum tipo de dificuldade intelectual, etc., né? Mas também ela não aparentava nenhum tipo de risco ali para o condomínio, né? E aí a gente teve um pouco de paciência com ela, etc. Mas ela passou a morar ali, né? Nossa. Ela passou a morar dentro da Brasília, né? Então ela dormia na Brasília, ela saía ali para ir comprar alguma coisa para ela comer e voltava, etc. e tal, né? E aí a gente começou a se preocupar, porque era uma situação que a gente não podia permitir, né? Vai que a mulher entra com uso capião. Da vaga. Da vaga, já pensou? Aí, com muito jeito, a gente descobriu que ela tinha um familiar que morava ali no condomínio, né? E a gente, então, fez contato com esse familiar. O familiar foi lá, conversou com ela, tentou demovê-la da situação, mas ela resistia fortemente, dizendo que ia dar certo. Ela estava bem convicta, né? Estava convicta de que ia acontecer alguma coisa ali extraordinária, que ia aparecer uma escritura quitada na mão dela e que ela ia ficar proprietária de um dos apartamentos, né? Bom, esse proprietário que morava lá no condomínio não conseguiu demovê-la, que era parente dela, mas aí vieram alguns familiares dela, que não viviam lá nesse condomínio, e, né, fizeram um trabalho de orientação e de resgate, vamos dizer assim, né, para que ela cedesse àquela situação que era hilária e improvável na sua totalidade de acontecer, né, e com muito sacrifício, depois de 30 dias, conseguiram tirar essa mulher dali, né. Depois eu não soube mais nada, não teve nenhum repique, ela não voltou mais lá, né. Mas aqueles que moravam lá no prédio estavam até envergonhados, né? Porque... Eu faço ideia. E ela saiu, foi dirigindo, ela saiu por... Os familiares conseguiram demovê-la, né? Esses outros familiares. Mas são situações assim que, né, é difícil a gente... E testam a habilidade do síndico, né? Sim. Você tem que ter uma sensibilidade, né? Para entender, né? Para compreender o modo como você vai reagir. É complicado. Aí é um conceito, né, Ana Paula
Isabel, é que a gente tem que ter na vida da gente, né? A gente se colocar sempre no lugar do outro. É verdade. Né? Poxa, se fosse eu que tivesse uma situação como essa aqui, com a cabeça meio embaralhada e tal, né? Sim. Como é que eu gostaria que alguém me tratasse? É que né? não é difícil, né, de a gente Não. ficar com a cabeça embaralhada. Só porque são síndicos. Isso é fato. O ramo da medicina precisava abrir Eu acho. um item eu só para acho. cuidados com os síndicos. É. Sabe que ontem estou fazendo uns exames aí de rotina, né? Nada assim que preocupe, né? E aí o médico pediu meus exames lá de sangue e tal, e chegou num item lá que ele falou aqui, exame que ele conseguia medir o estresse lá. Nossa, mas teu estresse tá bom, né? Mesmo com essa atividade que você tem, né? Opa! Gente. Depois você vai ter que fazer um Mr. Pod só para falar os segredos de você estar com os exames em dia. Vou trazer, Sendo síndico, né? vou trazer o Dr. Lucas aqui para ajudar a gente no Precisa, assunto, né? precisa. Mas, Ana Paula, mais alguma história assim, hilária, alguma coisa que você Tem. registrou? Tem. Fora, né, essa parte que não é muito boa de a gente ficar falando, né, que essa já parte aí. deu. Mas tem confusões, assim, que eu acho que, de repente, até pela correria do dia a dia, né, principalmente portaria, né. Então, imagina, olha o que aconteceu. Tinha um morador de uma torre que ele estava esperando um remédio porque ele não estava conseguindo dormir, né, super ansioso, estressado, ele precisava de um remédio, um calmante, Certo. né? E um outro que estava meio desanimadinho precisava de um estimulante. Estimulante, levantar o cara. E o que aconteceu? Inverteu. Inverteu. E eram apartamentos. Contíguos? Não, assim, as torres são sim. diferentes, Diferente, mas as mas mesmas unidades. Sim, então nossa, como isso acontece. Trocou. Que às vezes eles vão pelo olhar, né, só da unidade, do que ler o nome. E não vê a letrinha, né, do lado. Aí o que estava derrubado ficou mais derrubado ainda. Nossa, o que estava derrubado, né, que precisava, o cara Dá um disse up. que só dormia, que estava dopado, dormia. Ai, gente. E o outro que Desculpa, estava gente, mas é muito engraçado. acelerado, que a mulher não aguentava Não mais aguentava ele falar, mais. ele não parava de falar. O que aconteceu? Depois é que a gente foi puxar e ver. Aí destrocamos e conversamos com os moradores e tal. Teve que me desculpar disso. Nossa, Entendeu? E o pior não foi esse, né? A moradora tem um pet e ela compra carne pro pet dela. Uhum. E o que aconteceu? A carne foi para outra unidade. O cara cozinhou. Comeu a carne. E era uma mulher super chique, que só compra as lojas chiques. Comeu a carne do cachorro. Aí foi falar Que com a carne funcionária que era, dela, Ana? sei lá, era alguma carne bem bofe, não sei o que é. Mas... Cheia de gordura. E na hora, a portaria ficou, olha, fulana de tal, a gente, né, enviou... A carne não era para sua unidade e tal. Aí a funcionária dela, nossa, já fritei, a patroa já comeu fritado. E achou delicioso. Gostosa. Não precisava nem mais comprar filé mignon, né? Olha, gostou da outra. Ai, gente, agora, essa história é boa. E de novo você me deu o gancho que eu estava precisando. Então fala. Falando em carne. A gente tem uma história nessa edição da Direcional, contada pelo Demilson, envolvendo uma churrasqueira, né? Ou melhor, envolvendo assim uma situação de pós-churrasco com outro tipo de carne agora. Mas assim, mais spoiler eu não vou dar não, eu deixo para o entrevistado e por entrevistador, né, aqui falar para vocês. Olha, é uma história tragicômica, né, na realidade. Porque é o seguinte, é um condomínio muito grande, né? Esse condomínio tem 7 churrasqueiras, né? As churrasqueiras, elas são assim como se fosse num recuo, né? Você tem o corredor onde passam os condôminos e tem um recuo, fica tudo aberto, né? E ali, para um grupo de 15 a 20 pessoas, dá para utilizar, né, a churrasqueira.
E é um condomínio que tem muita utilização desses espaços, né? Além das churrasqueiras, tem os salões de festa, espaço gourmet, etc. E um grupo de moradores alugou a churrasqueira para uma confraternização entre eles, né? Fazer a festa da carne, né? Fazer a festa da carne, literalmente da carne 2 vezes, né? Aí, quando chegou numa determinada hora, assim, domingão, final do dia, né? Já tinham comido e bebido tudo que podiam, né? Aí, uma parte do grupo foi embora e ficaram algumas pessoas, um grupo menor, talvez os aí inimigos do fim, né? Isso, uma meia dúzia de pessoas, nenhum deles com seus respectivos casais, os casais, o marido de um casal tinha subido, a esposa de um outro tinha subido, e ficaram lá essa meia dúzia de pessoas, e a coisa vai daqui, vai dali. Eles resolveram fazer uma suruba ali. Nossa! Né? E ninguém era de ninguém, era homem com homem, mulher com homem, uma confusão. Bom, eu tinha uma assistente na administração, que ela era muito esperta, assim, né? E chegou na segunda-feira, ninguém falou nada, eu não sabia de nada, tal. Essa menina, ela era muito, assim, ela cuidava das coisas lá da administração, e ela entrou lá nas câmeras e ela detectou, né, o que ocorreu, né? Essa cena aí, né, digna de um filme pornô, vamos dizer assim, né? E aí, obviamente, ela trouxe o assunto para o nosso conhecimento, né? Bom, é um bom assunto para começar uma segunda-feira, né? Nossa. Para animar a coisa, né? Aí, primeira coisa importantíssima, ninguém do condomínio tinha ciência daquilo, né? Somente nós da administração e as pessoas que estavam lá naquele dia. Bom, obviamente, eu falei, bom, agora isso aí não tem jeito, né? É notificação com multa, porque realmente se esse assunto é de conhecimento público, isso são atos libidinosos, enfim, não sei o que, caberia até um boletim de ocorrência, coisas desse tipo, né? Mas aí aconteceu a parte que fica interessante da história, né? Pelo menos para nós, né? Para eles eu acho que foi antes, mas para nós, o síndico, é o seguinte: nós chamamos individualmente cada um deles e dissemos, olha, não tem como, é multa, vocês vão ter que pagar a multa e assim por diante, notificação vai chegar para vocês. Aí começou uma choradeira danada. Pelo amor de Deus, se essa multa chegar lá e minha esposa ver, se meu marido ver, eu pago agora aqui, quanto é que é a multa que eu quero te pagar? Não, peraí, eu não recebo nada, isso aí vai vir um boleto. Não, o boleto não, pelo amor de Deus, não pode aparecer lá. Faço o Pix. Não, pelo amor de Deus, não, vamos combinar uma coisa, vamos resolver tudo aqui no escritório, na administração. Tudo que tiver que resolver, aqui eu assino aqui a notificação, a multa, mas não manda nada para minha casa, não manda nada no meu boleto do condomínio, porque isso não pode ter nenhum tipo de repercussão. Eu te ajudo você se reeleger aqui quando for a assembleia e tal. Eu falei, não, calma, eu não vou ser eu aqui o causador da discórdia, da dissidência familiar de ninguém, né? Então, ok. Está aqui, eu vou, assim que a administradora emitir a documentação, eu vou pedir para ela emitir um boleto separado, você vem aqui na administração, pega, vai lá, paga da forma que você achar que você tem que pagar, né? E a notificação, ou você rasga, você guarda, você faz o que você quiser, mas ela vai acontecer, né? Então, houve uma reação assim extremamente bizarra, né?
porque aquelas pessoas eram tão valentonas, né? E algumas, inclusive, faziam parte de um grupo que era contrário à nossa gestão e estavam sempre me incomodando, sempre me dando Que trabalho. prazer, né? Você né? chamou Sorrisão na de sala. novo. Mas no fim a gente conseguiu conduzir a coisa numa primeira instância. Perdão, num primeiro momento, sem que o condomínio soubesse, ninguém soubesse. É importante, né? E no segundo, que fosse restrito às pessoas que realmente tinham se envolvido com aquilo. Né? Então essas coisas, elas acontecem e a gente sabe que tem outras que acontecem. Os grupos de adolescentes, né? Isso é uma coisa que está cada vez mais frequente. Muito, né? muito. Um cuidado que eu tomo sempre quando há um problema de sexo entre adolescentes, eu chamo a mãe, não chamo o pai. O pai costuma ser violento, o pai costuma agredir o filho ou a filha, né? Ou às vezes até querer agredir a gente, porque ele não quer que a gente descobrisse aquilo, mas ninguém descobriu aquilo, a gente acabou sabendo. Né? Não, e você até ajuda, né? Porque sim. Você passa, né, sim. uma situação, olha, aqui não é lugar, né? Porque às vezes vai uma escadaria, adoro uma escadaria, né? Com certeza. Então, assim, é uma orientação, olha, sua filha já é menor, né? Então, Exato. Assim, é um cuidado, né? Exato. Não é nenhuma crítica, assim. Viu, Ana Paula, eu tive um caso, né, que era um rapaz adolescente, acho que de 17 anos, e a namorada não morava no condomínio. Né? Ela veio, tinha um espaço lá, um espaço de estudo, né? Uma biblioteca assim lá no condomínio, né? E eles deram azar porque jogaram o preservativo no lixo. E não tinha lixo nenhum, só tinha o preservativo no lixo. Aí a mulher da limpeza, quando passou, ela viu aquilo, ela reportou para a administração. E aí nós puxamos as câmeras e constatou-se o fato. Aí eu chamei a mãe do rapaz, contei a história para ela, ela falou assim para mim, você pode fazer um favor? Eu falei, posso. Você pode orientar meu filho a respeito desse assunto? Eu falei, posso. Venham aqui, tal dia, tal hora, vem a senhora e vem o menino. Ele veio, o menino gostava muito de jogar futebol, né? Estava começando a pensar no que ele ia estudar para faculdade, etc. Aí eu falei para ele, olha, isso aqui tem uma multa. Seu pai e sua mãe vão ter que pagar. Possivelmente, para eles pagarem a multa, eles vão ter que tirar alguma coisa de você, né? Algum privilégio que você tem. E outra coisa, essa menina, você conhece os pais dela? Eu conheço mais ou menos. Pois é. Mas a partir do momento que surgiu um problema, você vai conhecer muito bem quem são os pais e os pais dela. Então, assim, você é novo, você tem uma vida toda pela frente, você gosta de jogar futebol, você vai estudar, etc. Cuidado com o que você está fazendo. Eu não vou multar a sua unidade, porque para mim é mais importante eu te orientar, conversar com você, deixar o canal aberto para que você, se tiver alguma dificuldade, qualquer problema aqui no condomínio, você venha conversar comigo, né? E aí teve digamos assim, um desenlace tranquilo a situação, a mãe agradeceu muito, o rapaz, eu nem sei o que aconteceu com ele, porque eu nunca mais ouvi, nunca mais vi ele envolvido com qualquer tipo de problema, né? Então, uma outra coisa que eu sempre falo, né? Não sei se vocês concordam comigo. A família falhou na educação, a escola não conseguiu e agora o condomínio está em cima do condomínio para educar as pessoas. Eles terceirizam isso, né? Sim. A partir do momento em que, apesar que deixam os filhos na área comum, mas seu funcionário, dependendo como ele fala, se o filho se sentir ofendido, sim, nossa, não é para você falar nada, não é nem para dar uma orientação, não pode falar nada com o meu filho. Então tem muito disso, né? Então às vezes o próprio funcionário fica com medo. Mas você falando dessa situação de
de atos libidinosos no condomínio, eu lembrei de um fato que ocorreu também. Filho de uma moradora, estava com uma menina menor, né, também na escadaria e tal. E aí eu chamei, mas foi o pai e a mãe. Conversei, tudo. Eles viram o vídeo. E sabe o que eles me perguntaram? Ana, você viu se ele colocou a camisinha? Meu pai. Você viu se ele colocou a camisinha? Eu falei... Não. Então, eles terceirizam tudo mesmo. Tudo. Né? Então, são situações que às vezes a gente não acredita que está ouvindo, né? Que está escutando aquilo, né? Então, é algo assim inacreditável, mas aconteceu. Você falou disso, eu lembrei agora. Não, são situações, eu concordo com você, e a maior parte dos pais passa a mão na cabeça dos filhos. Muito, hoje em dia. Né? Muito. Por que você está se metendo nisso? Por que você chamou a atenção do meu filho? Sim. Né? Mas você vai ver, o problema não é as crianças, os pais. Exato. É os pais. Interessante. Você vai ver, é espelho. Família desestruturada, né? É espelho. Tudo tem que ser o ok, tudo pode, né? Às vezes eles confundem um pouco, né, a função, às vezes quer ser muito amigo e não é por aí, né? Sim. E você trouxe um caso também na matéria, na parte de boicotes, né? Que um morador quis te boicotar na hora de fazer um poço artesiano. Isso. Morador não, um proprietário de uma unidade que não morava mais no condomínio. Isso, ele já tinha alugado a unidade, ele alugou, não morava ali, então transferência de propriedade, né? E o filho dele, e lá a regra é assim, voltando, a regra é convidados até 10 anos. O filho já tinha 16 anos. E o filho queria ir para lá e usar a quadra, ainda trazer amiguinho. Ele queria continuar com os benefícios do proprietário, que ele já não tinha. Já não tinha, né? Então ele tentava burlar por muitas vezes, pedindo para o inquilino falar que era convidado dele, e depois descia. Bem, nisso tomou advertência, tomou multa duplicada, triplicada, foi tudo. E chegou uma hora, nós estávamos nas tratativas do processo de perfuração do poço artesiano, o pai, né? Ele foi lá, me chamou na sala, né? Falou, olha, eu preciso conversar com a senhora. Eu falei, vamos conversar. Ele falou, então, você iniciou o processo de perfuração do poço, né? Eu falei, então, eu vou procurar qualquer coisa para bloquear esse processo. Se você não deixar o meu filho utilizar a quadra. Gente. Eu falei, fica à vontade. Fica à Sim. vontade. Ele não vai utilizar. A gente foi numa instância, até a advogada teve que fazer defesa oral. Chegou numa situação por causa disso, que a gente foi pro tribunal, assim, com defesa oral para os desembargadores. Foi ridículo, sabe? Assim, Nossa. Um assunto. Mas o assim, que ele alegava para te atrapalhar com o poço artesiano? Ele alegava, não sei, ele queria procurar alguma coisa, né? Ele nem sabia o que estava falando. Então ele achava que eu estava fazendo meio que aleatoriamente todo esse processo, certo, né? E graças a Deus, tudo certinho, né? Então às vezes a gente tem que fazer as coisas certinhas, não só, né, para fazer o seu trabalho certo, mas justamente para pessoas desse tipo. Sim. Entendeu? Que às vezes você não delibera alguma coisa que ele queira, então vou procurar alguma coisa para te prejudicar. Exato. Aí pega em alguma certidão que você não tem, né? Algum processo que você está fazendo errado em qualquer coisa no condomínio, ele vai lá e fuça para te prejudicar. Mas aí ele também acabou vendendo o apartamento lá, foi embora com a graça de Deus e estamos na paz. E o poço está lá funcionando. E o poço está lá atendendo os condôminos, né? Só que o custo do advogado ele pagou também, porque ele era proprietário. Sim, então... mas não pensam nisso, né? Não pensam nisso. Não pensam, é verdade. Isabel, e qual foi o fecho que você deu aqui para essa reportagem, o gran finale dela? Não, quem vai dar o grande finale é o leitor, porque a gente trouxe as situações, né, para mostrar o que acontece para aquela
coisa que eu comentei, para o leitor não se sentir sozinho. Se tem aspirações no condomínio dele, se tem as situações, outros síndicos também têm. E os leitores, eles gostam muito de se mirar na experiência de colegas, né? Porque, mais uma vez, é uma profissão em que eles se veem muito sozinhos, né? Sim. Então, a gente trouxe um apanhado de situações. E eu acho que o mais legal da matéria é que está no discurso, está na fala dos síndicos, né? Como no caso que a Ana colocou. Qual foi a lição que passa ali na história do poço? Ela poderia ter sido boicotada. Uhum. Por que ela não foi boicotada? Qual é a lição? Estar com tudo corretamente. Ela tinha licença na prefeitura. Tinha outorga. Ela tinha aprovado tudo. em assembleia. Sim, Exato. tudo. Então, não é um desfecho propriamente, né? Uhum. Mas são as mensagens. A mensagem, no caso que você colocou, da Brasília. Você poderia ter mandado simplesmente expulsarem a mulher de lá. Chamar a polícia. Causado uma situação muito desconfortável, não só para ela, quanto para o condomínio. Mas não, você agiu com tato, família. Sim. Vocês acionaram, pesquisaram quem era a família. Então, eu acho que são essas lições que ficam implícitas, né? Ou na história da churrasqueira, você também agiu com sabedoria, você agiu com ética. Eles quiseram te pagar ali na hora. Você podia ter passado seu número do Pix. E aí? Foi uma receita boa, né? Entrou um bom dinheiro. Então, são esses exemplos que ficam para os nossos leitores. Certo. E por isso que é importante a gente trazer essas matérias. Legal. Pessoal, você que está assistindo o nosso programa, se você gostou desse podcast, nós temos mais de uma centena de podcasts já realizados com assuntos os mais variados possíveis, inclusive sobre poços artesianos. Temos um podcast e agora temos uma história aqui também, né? Você passe a nos seguir, passe a nos clicar lá dizendo que você gostou do nosso podcast, indique para os seus familiares, para os seus amigos, para os seus colegas de trabalho, colegas de estudo, enfim, para que esse podcast possa ser relevante e ele possa sempre trazer informações que vão ser úteis no dia a dia para vocês que vivem em condomínio. Isabel, Ana Paula, foi um privilégio receber vocês aqui, foi muito agradável, né? Eu falei que o tempo ia passar muito rápido. Verdade, né? Estava meio receosa, meio nervosa, você mas falou, foi muito bom. Mas e que também a gente ia ficar num ambiente muito agradável aqui, trocando, né? Trocando as nossas histórias e experiências. E eu fico muito feliz de ter recebido vocês aqui. E nós temos um compromisso. Quem vem aqui sempre volta, viu? Estarei à disposição. Muito obrigado. Obrigado. É isso, gente. Muito obrigado, pessoal, e até o nosso próximo podcast, na próxima semana. Um abraço para você.